bem com vocês? Aqui é a professora Alaine Torres e vamos hoje dar início a mais um desafio dessas aulas remotas. E aqui a gente está hoje começando, dando início, nesse conteúdo sobre o reino animal, certo? Então, gente, a gente sabe que o reino animal, já está o próprio nome está dizendo, é aquele reino que compreende, abrange todos os tipos de animais, não é verdade? Inclusive, nós, seres humanos, estamos inseridos nesse reino. Então, eu trouxe aqui algumas características gerais para vocês sobre esse reino, a gente vai começar a trabalhar hoje, tá bom? Então, uma das principais características do reino animal é que eles são constituídos por animais multicelulares, ou seja, todos os animais que constituem este reino, eles são formados por mais de uma célula, certo? Então, eles são pluricelulares ou multicelulares, beleza? Então, todos os animais, eles são constituídos por esse conjunto de células. E que em alguns desses animais, pessoal, essas células, elas vão se agrupando e formando alguns tecidos. Nós, por exemplo, os seres humanos, que somos os animais mais complexos, nós temos bilhões de células, onde essas células elas se reúnem e formaram nossos tecidos, que o conjunto desses tecidos foram dando origem aos nossos órgãos, e o conjunto desses órgãos deram origem ao nosso organismo por inteiro, certo? Então, alguns animais, todos os animais são multicelulares, mas alguns ainda não possuem tecidos formados, alguns já, e aí a gente vai estudar toda essa evolução, todas essas classes de animais, beleza? Então, outra coisa que eu quero que vocês compreendam é que todos eles são eucariontes, ou seja, as células que formam esses seres, elas são células eucarióticas, aquelas células mais individualizadas, em que são células que são mais aperfeiçoadas, são mais desenvolvidas, aquelas que possuem um núcleo individualizado e que conseguem realizar diversas funções, não é verdade? Então, gente, todos os outros seres também são heterotróficos, ou seja, aqueles seres que se alimentam de outros seres, de outras fontes e que não conseguem produzir seu próprio alimento, beleza? Assim como as plantas, como as algas que a gente viu, que elas mesmas produziam seu próprio alimento através da fotossíntese. Já no reino animal, isso não existe, certo? Todos os seres são heterotróficos, se alimentam de fontes diferentes da sua. E aí ela tem alguns tipos de alimentação, que são os herbívoros, os que se alimentam de plantas, vegetais, os carnívoros, certo? Que são os que se alimentam de de carne, os parasitas, que são aqueles que podem se alojar em outros organismos e se alimentar através deles, e também até mesmo os saprófagos. O que seriam esses saprófagos, professora? São aqueles animais que se alimentam de restos, certo? De matéria em decomposição, de matéria, enfim, que a gente os restos de nutrientes, eles são os saprófagos, beleza? E outra característica, pessoal, é que eles vivem em vários ambientes. O reino animal, por ele ser um reino muito abrangente, ele tem espécies que representam praticamente todos os ambientes existentes. Então, tem espécies características de cada ambiente. Assim também como tem alguns animais que eles se adequam, são adaptados a viver em ambientes diferentes, aquáticos, terrestres, enfim, a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Então, pessoal, em relação à classificação dos grupos dos animais, a gente pode dividir eles em invertebrados e vertebrados, certo? Lembrando que essa é uma classificação não oficialmente, é mais para fins didáticos mesmo, mas a gente costuma mesmo chamar animais invertebrados e vertebrados, sendo a diferença entre eles, a questão da presença ou não da coluna vertebral, Nós, seres humanos, por exemplo, somos classificados como os animais vertebrados. E aí, dentro dessa classificação, existem alguns filos. Existem inúmeros filos, mais de 30 filos no reino animal. Porém, 9 deles são os mais conhecidos e mais abordados em provas, porque é o que abrange a maior quantidade de indivíduos, certo?
Então aqui são os 9 principais filos do reino animal, são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes e os equinodermos e o nono, os cordados, certo? Os cordados. Que esses, pessoal, o qual a gente está inserido. Nós somos classificados no filo dos cordados, beleza? Que apresentam coluna vertebral. Outra informação importante é que, dentre esses 9 principais grupos, esses 8, eles são classificados dentro do grupo dos invertebrados, beleza? Apenas o cordado aqui que é classificado como os animais vertebrados, ou seja, que possuem vértebras. E dentro dos cordados, pessoal, a gente ainda tem algumas classificações, que é onde está a presença dos grupos dos mamíferos, dos anfíbios, dos répteis, das aves, certo? Mas aí a gente vai estudar ainda cada um deles e espero. Então, gente, como eu disse a vocês, queria trazer algumas mais características, né, sobre esses filos que nós vamos estudar. E eu trago aqui para vocês esse quadro, né, comparativo, na verdade, mais meio que um mapa mental, para vocês visualizarem, né, os principais grupos de animais que representam cada filo e também os seus habitats correspondentes, certo? Então, aí no filo dos poríferos, a gente tem como principal representante as esponjas, sendo seu ambiente predominante o marinho, e algumas espécies elas são encontradas em água doce. Os quinidários são as algas vivas, também a maioria marinho. Algumas espécies são encontradas em água doces também. Mas aí os plateumintos, que têm como principais representantes as planárias, os nematelmuntos, as lombrigas. Os anelídeos são os insetos, as aranhas, os crustáceos, certo? Temos aí também os artrópodes, que também são encontrados em águas marinhas, em águas doces e também em terrestres. Os seus principais representantes são as minhocas e as sanguessugas. Os moluscos, que a gente é bem conhecido, né, nosso, que são os caramujos, os polvos e as lulas, são encontradas geralmente em ambientes marinhos, água doces e também terrestres, certo? E por último aí os equinodermos, por penúltimo, os equinodérmicos, que são exclusivamente marinhos, e seus principais representantes são as estrelas do mar, os ouriços do mar, certo? Então, e aí está faltando no quadro os cordados, certo? Que os cordados é o grupo dos vertebrados, né? No qual ele ainda se divide também naquelas outras classes, são mamíferos, aves, répteis, e nós também, humanos, somos do grupo cordados. Então aí eu trouxe só mesmo para vocês observarem, como também nessa outra imagem, mostrando os principais exemplos de cada grupo. Deixa eu botar assim. De cada grupo, certo? Só repetindo aí, só que aí dessa forma, só mostrando os exemplos de cada filo. E lá no outro quadro anterior mostrava, além dos representantes, também o habitat predominante, beleza? Então, gente, outra característica também importante de observarmos e que a gente precisa entender é a questão da simetria, certo? Dos organismos dos animais, do organismo dos animais. A simetria, gente, olha aí, ó, é a divisão imaginária do corpo, ou seja, de um organismo, em metades especulares. Alguns animais, eles não podem ser divididos em metades especulares. São assim chamados de assimétricos. Quanto à simetria, os animais eles podem ter simetria radial, ou também chamada de radiada, e simetria bilateral, onde a simetria radial, os animais eles são chamados de radiados, que é justamente essa primeira imagem aí, é quando a gente consegue dividir o corpo dos animais em diversas partes iguais. Vejam na primeira imagem aí. E a simetria bilateral, que são chamados dos animais bilatérios, somos nós. A gente consegue dividir o nosso corpo em dois, né? Dividir assim, e temos aí um bilateral.
integral, em partes iguais, 2 partes iguais, beleza? A reprodução dos seres vivos também é importante a gente observar nos grupos, que a gente pode ter aí nos organismos, nos seres vivos, e também, né, no reino animal. Reprodução assexuada, que é aquela onde não há a presença, né, a necessidade, vamos dizer assim, do encontro de gametas. Então, são gametas diploides, 2Ns. Geralmente eles formam clones, aí quando uma célula ela se divide em duas, lá do jeito das bactérias, quando a gente estudou, né, que era de forma assexuada, a gente viu que a divisão binária, né, lá da reprodução das bactérias, era quando uma única bactéria ela se dividia e formava duas iguais. Uma célula se divide em duas. E aí também nos animais podem ter esse tipo de reprodução assexuada, beleza? Formando cópias de si mesmo, sem alteração e sem variabilidade genética, beleza? Geralmente, os organismos que são de reprodução assexuada, eles não possuem essa variabilidade genética justamente por isso, porque o organismo pode ser por brotamento, por fragmentação, a gente vai ver mais na frente quando a gente estiver estudando os filhos bem direitinho, certo? Aí a gente vai ver que essa reprodução, ela gera um novo ser idêntico ao ser de origem dele. Mas também a maioria dos animais, eles apresentam reprodução sexuada. Que a reprodução sexuada, sim, é quando a presença mesmo da necessidade da junção dos gametas masculinos e femininos, onde ocorre a fecundação, vamos dizer assim, certo? Onde ocorre realmente a presença do sexo, vamos dizer assim. Então, é a união de dois gametas e nesse tipo de reprodução, pessoal, ela possui uma maior variabilidade genética. Por quê? Porque ela traz características tanto do pai quanto da mãe, certo? Então, ele possui aí uma maior variabilidade, que no nosso caso, por exemplo, nós seres humanos se reproduzimos de forma sexuada. Os tipos de fecundação, aí nós vamos ter o tipo de fecundação interna, que vai ocorrer no interior do organismo, que são exemplos disso os répteis, aves e alguns mamíferos. A fecundação externa, ou seja, quando é fora do organismo. É tipo assim, o organismo libera o seu gameta e outro vem, aí se aproxima do outro, chega, não ocorre a penetração entre os órgãos reprodutores, certo? Exemplo dessa fecundação externa está os anfíbios e os peixes, certo? E existe a fecundação cruzada, que é onde ocorre a troca de gametas, certo? Que o exemplo desses são as minhocas. Aí a gente tem alguns tipos de espécies, que são chamadas de monóicas ou hermafroditas, que são aqueles organismos, aqueles seres que possuem dois sistemas reprodutores, ou seja, um único indivíduo, ele possui o seu sistema reprodutor masculino e feminino, certo? Exemplo disso tem a tênia, né, que causa aquela doença da teníase, e a minhoca, também ela possui os dois sistemas no solo. Lá no reino das plantas, que foi nossa aula passada, a gente viu, né, sobre a reprodução das angiospermas, e a gente percebeu que em algumas flores, até da aula prática que vocês fizeram, vocês perceberam que a flor do hibisco, né, ela era hermafrodita, a gente pode chamar ela de monóica, certo? Que ela apresenta os dois tipos de, vamos dizer assim, agora fugiu a palavra. Os dois sistemas reprodutores, o masculino e o feminino, certo? E aí existem as espécies dioicas, que existem as duas formas sexuais, mas só que cada organismo é diferente. Um é macho ou é fêmea, certo? No caso, nós seres humanos, né? Nós somos dioicos. Ou nós nascemos machos ou nascemos fêmeas, com o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Ocorre que, às vezes, em alguma manifestação genética, alguma alteração genética, alguns seres humanos, eles vêm a nascerem hermafroditos, certo?
que aí sim apresentam os dois tipos de sistema reprodutor, os dois órgãos sexuais. E existe sim seres humanos com isso. Só que hoje, com o avanço da ciência e da medicina, quando a criança nasce hermafrodita, fazem-se estudos, né, para saber a questão hormonal de cada criança, para que seja logo que possível retirado um dos órgãos genitais, beleza? Aqui a gente tem os sistemas corporais dos animais, certo? Eu gostaria que vocês dessem uma lidazinha aí, ó. Os animais. São organismos, né, heterotróficos, como a gente já falou aqui no quadro. E esses indivíduos, eles possuem é como se eu posso dizer assim, um funcionamento corporal, e vem principalmente de quê? De a respiração. Eles precisam de fatores externos para que ocorra o seu metabolismo funcionando bem, certo? E aí, a energia necessária ao funcionamento corporal vem principalmente da respiração, que é um processo intracelular, e em que substâncias orgânicas provenientes de alimentos reagem com o gás oxigênio obtido no meio. E os principais subprodutos disso do metabolismo são o gás carbônico e as excreções nitrogenadas, que são constantemente eliminadas do corpo. Então, gente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o organismo dos animais, eles precisam, há necessidade dessa energia que vem oriunda, tanto do meio como do alimento, por meio da alimentação, e que depois que o organismo ele é nutrido, ele também sofre algumas reações e que precisa excretar, ou seja, jogar fora aquilo que não é mais necessário, que no nosso caso está ocorrendo, né, no nosso sistema digestivo. E aí, para esses sistemas, aí ocorre que nos poríferos, que é os animais com a organização corporal pouco elaborada, né, o mais simples, vamos dizer assim, não há tecidos e nem órgãos. Então, a alimentação está a cargo de células especializadas, que são chamadas de coanócitos. Nós vamos ver direitinho cada filo, como eu já disse. E esses coanócitos, essas células, elas retiram as partículas alimentares da água e distribuem os nutrientes por todo o corpo. E aí a sua digestão também ela é intracelular, ou seja, ela é passada das demais células do corpo, tanto a nutrição como também a digestão. E todos os outros animais representam tecidos, ou seja, conjuntos celulares especializados que formam órgãos e sistemas corporais. Os 4 sistemas corporais encarregados das funções básicas no organismo animal são eles quais? O sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema excretor ou urinário, beleza? Sendo, gente, que lá na página de vocês, lá no livro de vocês, vocês vão observar que nós temos no reino animal, nós temos alguns tipos de digestão, que são elas a digestão extracelular e intracelular. Nós também vamos ter alguns tipos de respiração, que vamos ter lá a respiração cutânea, a respiração pulmonar, a respiração braquial e a respiração traqueal, certo? Então, vocês vão observar que alguns organismos, eles apresentam determinados tipos de reprodução, de circulação, formas de digestão, certo? E isso, quando a gente for estudar os filos separadamente, a gente vai ver quais organismos estão, como é que eu posso dizer assim, inseridos em quais determinados tipos desse sistema, certo? Então, gente, por hoje é só. Espero ter contribuído um pouquinho para o aprendizado de vocês. Desculpem aí os barulhos, porque hoje foi difícil, muito carro de som, muita coisa, mas enfim, vamos vencer essas batalhas e em breve, se Deus quiser, nós possamos estar ensinando e aprendendo também juntos da forma como a gente gostaria, beleza? Tchau, tchau, até mais.